Existe um objeto que, teoricamente, não deveria mais existir. E ainda assim, é o mais procurado da história. Ele já derrubou muros com o silêncio, matou quem ousou tocá-lo e sumiu da terra como se nunca tivesse estado aqui. Estamos falando da Arca da Aliança. E não, isso não é apenas sobre religião ou mitologia, é sobre um artefato com propriedades físicas e simbólicas que até hoje desafiam cientistas, teólogos e arqueólogos. O mais intrigante, a Bíblia não diz que ela foi destruída. Os registros históricos mais meticulosos ignoram sua existência no momento mais importante, o saque do templo. Como explicar isso? Por que um objeto com tanto poder desapareceria sem deixar rastros? E por que tanta gente ainda acredita que ela está entre nós, escondida? O que aconteceria se ela fosse encontrada hoje? E mais, o que ela representa, de fato? Muita gente pensa que a Arca da Aliança era só um baú antigo, tipo relíquia de museu. Mas e se eu te dissesse que ela era, na verdade, uma tecnologia espiritual e simbólica extremamente avançada para seu tempo? Neste vídeo, você vai entender como ela foi construída, por que ninguém podia tocá-la, o que havia dentro, como era transportada, usada nas guerras e, principalmente, por que ela desapareceu. Prepare-se, porque o que você vai descobrir aqui não é o que contam por aí. Pouca gente sabe. Mas a construção da Arca da Aliança foi um verdadeiro feito de engenharia artesanal milenar. Imagine um baú com cerca de 1,15 de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura, feito com madeira de acácia, uma madeira resistente, mas leve, usada até hoje em móveis de luxo. Por dentro e por fora, ela era inteiramente revestida de ouro puro. Sim, ouro batido à mão, transformado em lâminas finíssimas que os artesãos moldavam com uma precisão quase divina. Era como se cada martelada fosse uma oração silenciosa, forjando um objeto que não era só físico, mas espiritual. Como mediram tudo? Com cordas cheias de nós, uma fita métrica rústica que carregava sabedoria ancestral. Os pinos que uniam as partes não eram de ferro ou bronze, mas também de ouro. E para colar tudo, resinas naturais, tipo uma supercola da natureza. O resultado era uma peça com cerca de 150 quilos, algo que exigia força, reverência e precisão. A Arca da Aliança não era só um objeto sagrado, ela era também um símbolo de como excelência e espiritualidade podem andar de mãos dadas. E o mais simbólico? A tampa. Um bloco de ouro maciço, com 2 querubins moldados de frente um para o outro, criando entre eles um espaço vazio. Esse espaço era considerado o trono invisível de Deus, o lugar da presença. Numa analogia moderna, a estrutura ouro-madeira-ouro funcionava como um capacitor elétrico. O ouro conduz energia, a madeira isola, e o ouro conduz de novo. A Arca da Aliança, além de ser mística, também era altamente técnica, como se o próprio Criador tivesse deixado uma pista de ciência no meio da fé. E por falar em energia, é aí que as coisas começam a ficar perigosas. Tocar na Arca da Aliança era literalmente um risco de vida. Não era exagero nem superstição. A estrutura ouro-madeira-ouro, além de ter simbolismo espiritual, criava condições para algo bem real: acúmulo de eletricidade estática. Lembra das aulas de física? Ouro conduz, madeira isola. É como se aquilo fosse uma bateria ancestral, acumulando carga, ainda mais sob o clima seco do deserto. E adivinha quem virava o fio terra quando encostava nela sem permissão? Os querubins metálicos no topo agiam como antenas, ajudando a manter essa carga ali. E embora existam essas explicações físicas, o ponto mais importante é que existia uma regra espiritual inegociável. Ninguém podia tocar na Arca da Aliança, nem por descuido, nem por boa intenção. Uzá, por exemplo, só queria impedir que a arca caísse no chão, um gesto até nobre, mas ao tocar, caiu morto instantaneamente. E isso virou uma das maiores lições sobre limites entre intenção humana e ordem divina. Tocar na Arca da Aliança era algo assim, só que num nível infinitamente mais sério.
pois envolvia o físico e o espiritual. Não bastava não querer fazer mal, era preciso estar preparado. Da mesma forma, há coisas na vida que exigem mais do que boa vontade. Exigem preparo, reverência e obediência. E quando a gente ignora essas exigências, o preço pode ser fatal. Mas, e o que havia dentro dessa arca tão poderosa? Dentro da Arca da Aliança não havia ouro, rubis ou qualquer tesouro comum, mas sim 3 objetos que carregavam significados profundos. Primeiro, as Tábuas da Lei, a segunda versão, escrita pelo próprio dedo de Deus após Moisés quebrar a primeira. Não eram apenas pedras com mandamentos, mas um símbolo de um novo pacto, de misericórdia após o erro. Era como se a própria justiça divina estivesse compactada ali, em forma portátil. A lei representava o comando, a direção, o certo e o errado, o GPS espiritual de um povo em constante movimento. O segundo item era a vara de Arão, aquela que em um só dia brotou flores e deu amêndoas, num tempo em que ninguém tinha paciência nem para esperar uma semente germinar. Esse cajado não era só um pedaço de madeira mágica. Ele era a prova viva da autoridade escolhida por Deus. Num mundo onde todo mundo quer liderar, mas nem sempre foi chamado para isso, a vara dentro da Arca da Aliança mostrava que liderança legítima floresce até em madeira seca, quando é regada pela unção. A autoridade não é imposta, é reconhecida, e quando é real, dá fruto rápido. Por fim, havia um pote com maná, aquele pão misterioso que caía do céu todos os dias no deserto. Mas o detalhe, esse maná, dentro da Arca da Aliança, nunca apodreceu. Era o lembrete de que Deus provê, mesmo quando não há lógica ou supermercado por perto. Esses 3 objetos juntos formavam uma espécie de trilogia divina: comando, a lei, autoridade, a vara e provisão, o maná. E é curioso pensar que até hoje, quando falta direção, liderança ou sustento, muita gente está, na verdade, longe da sua própria arca. Mas e como essa arca sagrada era transportada se ninguém podia tocá-la? Transportar a Arca da Aliança não era tarefa para qualquer um. Apenas os levitas da família de Coate tinham essa função sagrada, e ainda assim com regras rigorosas. Eles jamais podiam tocá-la diretamente. Para isso, argolas de ouro fixadas nas laterais permitiam que varas revestidas de ouro fossem enfiadas ali. Era um sistema engenhoso, mas cheio de reverência, como se a arca dissesse: "Você pode me carregar, mas nunca me possuir." Antes de ser movida, a Arca da Aliança era cuidadosamente coberta. Primeiro com o véu interno do tabernáculo, o mesmo que separava o Santo dos Santos. Em seguida, vinha uma pele de animal tratada, resistente ao tempo e ao calor. Por fim, um pano azul, cor celestial, cobria tudo, deixando claro que ali havia algo divino. Era como embalar um tesouro de outro mundo para uma viagem entre mortais. Um lembrete visual de que o sagrado deve ser protegido até da poeira. E se alguém errasse no transporte? A consequência podia ser fatal. Usaque o diga. Ao tentar ajudar segurando a arca, caiu morto na hora. Foi só quando Davi decidiu seguir à risca todas as instruções que o transporte finalmente deu certo. Às vezes, a pressa ou a boa intenção sem sabedoria nos coloca em risco. A Arca da Aliança ensina que até o modo como carregamos a presença do sagrado importa. E por falar em carregar, em certos momentos, ela foi levada direto para o campo de batalha. Levar a Arca da Aliança para a guerra era como levar o próprio Deus para o fronte. Ela simbolizava a presença divina no meio do povo. Antes de qualquer combate, os sacerdotes consultavam o Urim e Tumim para saber se podiam lutar. Não era só na coragem que se baseavam, mas na direção divina. E quando a resposta era sim, a arca ia na frente. Em Jericó, por exemplo, as muralhas caíram para fora, e até hoje isso intriga os arqueólogos. Mas quando Israel desobedecia, nem a arca salvava. Em uma dessas ocasiões, os filisteus capturaram a Arca da Aliança e a levaram para seus templos. E aí, as coisas começaram a desandar para eles.
A estátua do deus Dagon caiu de cara no chão, 2 vezes. Depois vieram pragas, doenças, caos. Eles perceberam rápido. Aquilo não era só um baú sagrado. Era uma presença que exigia respeito. A arca não podia ser tratada como troféu ou amuleto. No fundo, a Arca da Aliança revelava algo simples, mas profundo. A vitória não vem da presença de um objeto, mas da obediência à presença que ele representa. Quando Israel caminhava em aliança, era imbatível. Quando não, nem todo o ouro da arca os salvava. E assim, depois de tantas guerras, tantas histórias, chega o grande mistério. Um dia, a arca simplesmente desapareceu. A última vez que se menciona a Arca da Aliança na Bíblia foi no tempo do rei Josias. Depois disso, silêncio. Os babilônios invadiram Jerusalém, destruíram o templo, levaram todos os tesouros, mas nenhum registro da arca aparece entre os despojos. Curioso, não? Eles catalogavam tudo com precisão quase obsessiva. Mas a arca sumiu, como um segredo guardado a 7 chaves. O mais intrigante: quando os babilônios invadiram o Santo dos Santos, o lugar estava vazio. Isso por si só já diz muita coisa. A Arca da Aliança não foi saqueada, não foi destruída. Ela desapareceu antes. O silêncio é quase ensurdecedor. O que teria acontecido? Ela foi escondida? Queimada? Enterrada? Levando consigo mistérios, promessas e talvez, quem sabe, a própria presença divina. Há quem diga que esse desaparecimento não foi falha, mas estratégia. Que ela foi protegida por mãos fiéis, para que não caísse em mãos profanas. Uma fuga sagrada. Mas o que sustenta essa ideia são apenas pistas, suposições e muitas teorias. E é justamente aí que o enigma da Arca da Aliança começa a virar lenda. A teoria da destruição total existe, mas ninguém realmente compra essa ideia. Afinal, os babilônios eram meticulosos, registravam até colheres de ouro, mas ignorariam o artefato mais sagrado de Israel? Pouco provável. Destruir a Arca da Aliança seria como um museu botar fogo na Mona Lisa. Simplesmente não faz sentido, nem histórico, nem simbólico. Então, o que restou foram as hipóteses mais provocantes e misteriosas. Uma das mais fortes é a de que a arca foi escondida em câmaras subterrâneas do Monte do Templo. Algumas escavações encontraram túneis lacrados. Em 1981, um deles foi descoberto, mas logo foi bloqueado com concreto. O motivo? Pressão religiosa. Judeus e muçulmanos consideram o local sagrado demais para ser escavado. O mistério permanece sob os nossos pés, literalmente, como se a Arca da Aliança estivesse a poucos metros de ser redescoberta, mas proibida de emergir. Outra teoria famosa aponta para a Etiópia. Diz-se que a arca está na igreja de Santa Maria de Sião, em Aksum. Segundo a tradição, apenas um único guardião pode vê-la. Ninguém mais entra, nenhum especialista, nenhuma prova. Mas o mito cresce. Há ainda quem afirme que sacerdotes a levaram para longe, pouco antes da invasão babilônica, escondendo-a num lugar seguro até que fosse a hora de ser revelada. Onde quer que esteja, a Arca da Aliança segue provocando fé, fascínio e perguntas. E agora que você sabe tudo isso, o que vai fazer com esse conhecimento? Vai apenas fechar o vídeo e seguir a vida como se nada tivesse mudado? Ou vai se permitir refletir sobre o real significado da Arca da Aliança, não só como objeto, mas como símbolo daquilo que é sagrado, intocável e poderoso dentro de você? Talvez o que esteja faltando na sua jornada seja justamente o reencontro com essa arca interior, que carrega direção, autoridade e provisão. Quantas vezes você tentou tocar em coisas para as quais ainda não estava preparado? Quantas vezes ignorou as instruções, agiu pela pressa ou confiou apenas na sua força e se deu mal? A história da Arca da Aliança não é sobre um baú perdido. É sobre o que acontece quando a gente se reconecta com a origem, com a presença, com o propósito. E se essa arca nunca for encontrada fisicamente,
talvez seja porque ela já estava dentro da gente o tempo todo. Se esse conteúdo te provocou, te fez pensar ou te trouxe alguma luz, se inscreve no canal agora mesmo e ativa as notificações. Assim, você continua aprendendo, descobrindo e se aprofundando em temas que muita gente só toca na superfície. E me conta aí nos comentários qual parte mais te impactou. E se a Arca da Aliança fosse descoberta hoje, o que você acha que aconteceria?